Olá, pessoal. O vídeo de hoje é para comentar o discurso histórico proferido pelo ex-presidente Lula em 10 de março de 2021, em virtude da retomada provisória de seus direitos políticos. Eu digo que é um discurso histórico porque isso é verdade, quer você goste ou não do Lula. É um discurso que marca uma possível virada na guerra de posições que estamos atravessando, pelo menos desde 2015, na grande política nacional. Mostra que, possivelmente, a estratégia da defesa de Lula de lutar dentro da institucionalidade liberal burguesa pode ter sido a mais acertada, pelo menos dentro do ponto de vista daquilo que Lula sempre se propôs a ser enquanto um homem público. Um conciliador, uma pessoa que atua dentro dos limites da República Liberal Burguesa. Foi um discurso que, em primeiro lugar, mostra definitivamente como é absolutamente descabida a comparação entre Bolsonaro e Lula. Não há justificativa para que a gente possa dizer que Lula e Bolsonaro são duas faces da mesma moeda. É inimaginável Bolsonaro falando durante mais de 2 horas, fazendo uma profunda análise de conjuntura, falando de política, economia, sociedade, relações internacionais, e tudo isso ainda com um ar de superioridade em relação aos seus algozes, como Lula fez. Lula demonstrou grande superioridade, mesmo diante de mais de 500 dias preso em função de uma operação fraudada. Fez um discurso acenando para todos os setores da sociedade, colocando-se como apaziguador, oferecendo-se como alternativa a este momento de caos que o Brasil vem atravessando. Isso também tem a ver com a sua estratégia política, que pode estar atravessando um momento de vitória. Uma vitória provisória, porém, uma vitória. Mas, se por um lado nós podemos nos emocionar com o discurso histórico, com esta pequena vitória, porque afinal de contas, se nós estamos falando de uma guerra de posições, trata-se sim de uma vitória da classe trabalhadora. Mas se nós podemos fazer esse entendimento, também não podemos criar falsas expectativas. Não podemos esperar de Lula algo que ele não pode nos dar. Não podemos acreditar que Lula está disposto a dar qualquer guinada à esquerda. Isso também ficou bastante claro em seu discurso. Então, essa primeira conclusão já deve ficar estabelecida. Não podemos criar ilusões a respeito do que Lula pode fazer pela classe trabalhadora. Lula deixou bastante claro que ele não pretende mudar nada em relação ao que sempre fez. Nós sabemos que a classe dominante brasileira nunca aceitou completamente Lula em função de sua origem, em função das limitações da sanha do capital impostas pela origem não só de Lula, mas do Partido dos Trabalhadores, como representante de setores populares da sociedade. Por isso que Lula sempre manteve políticas sociais e de redistribuição de renda, mesmo que os grandes capitalistas seguissem ganhando muito dinheiro e dando as cartas no Brasil. Os capitalistas sabem disso, que eles podem participar de um eventual governo Lula, mas que Lula jamais vai romper todos os limites simplesmente para saciar a sanha de acumulação do capital. E por isso que nos momentos mais agudos da conjuntura econômica internacional, esses projetos conciliadores se desfazem, como aconteceu no Brasil com a destituição do PT e de Dilma Rousseff, culminando com a própria prisão ilegal do presidente Lula. Então, se é uma pequena vitória, porém não devemos
criar ilusões com Lula, um entendimento também é importante em relação a isso. Marca uma virada na guerra de posições na sociedade, fortalece o campo de oposição a Bolsonaro e emerge uma liderança natural para o campo da esquerda, mesmo que uma centro-esquerda, mesmo que uma esquerda disposta apenas a jogar dentro dos limites institucionais. E veja, Lula, desde o momento que ficou mais agudo o processo contra Dilma, vem buscando mostrar para o grande capital que estava promovendo todo este ataque que ele não seria uma ameaça aos seus interesses, que ele poderia continuar com a sua política de alianças. Lula sempre tentou trazer o jogo político para o ponto que estava enquanto era presidente. Só que a conjuntura internacional inviabilizou isso. A própria postura de Dilma inviabilizou isso. Mas isso é papo para um outro vídeo. A questão é que, depois de tudo ocorrido, depois do grande capital não ter conseguido emplacar um representante legítimo, depois do grande capital ter ficado refém de Bolsonaro e dos militares, depois do grande capital já ter conseguido implementar reformas importantes, como a trabalhista e a da Previdência, é possível, talvez, que haja margem para um retorno do lulismo, simplesmente para acabar com esse clima beligerante, acabar com essa escalada militarizante do poder executivo no Brasil. Até porque as reformas liberalizantes já foram aprovadas. Até porque a conjuntura internacional não permitirá que Lula desenvolva no Brasil um projeto desenvolvimentista. E o capital sabe que Lula não teria problemas em fazer isso. E eu digo com muita tranquilidade, porque eu vivi o governo Lula I. Um governo onde a política econômica foi extremamente conservadora. Então o mercado sabe que Lula também pode optar por uma política desse tipo. Se, por outro lado, Lula não acentuaria as privatizações nem aprovaria novas reformas contra os trabalhadores, ele também manteria aquilo que já foi feito. Até porque não há espaço para reverter essas coisas dentro do jogo político institucional neste momento. Outra questão importante a se avaliar é que Lula aparece, então, como naturalmente a opção para uma frente de esquerda. Eu sempre insisto aqui no canal, sobretudo para a esquerda onde eu estou situado. Não podemos ser reféns das eleições para fazer a luta política. Nós temos que trabalhar para além das eleições a fim de construir alternativas verdadeiramente populares. A questão é que, desde 2018, nós estamos exclusivamente preocupados em resistir aos ataques da burguesia, aos ataques de Bolsonaro. E não conseguimos construir minimamente nenhuma alternativa à esquerda. Não, estamos brigando, estamos desorientados, estamos desunidos nesse sentido. A possibilidade de termos em Lula um fator unificador resolve, pelo menos nessas circunstâncias, essa situação. O que eu estou querendo dizer? Na ausência de um projeto popular, revolucionário, nós, enquanto esquerda, temos que agir pragmaticamente. As eleições estão aí, ano que vem. Não haverá, portanto, margem para a construção de nenhuma alternativa. A única alternativa que se coloca para a esquerda é Lula. Lula é a liderança natural, Lula é o mais indicado para enfrentar Bolsonaro. Não faz sentido dizer que Bolsonaro se fortalece
com a indicação de Lula. Pesquisas recentes e de alguns dias atrás já mostram que Lula tem a sua rejeição diminuindo e tem a maior parte das intenções de voto, inclusive vencendo Bolsonaro em um eventual segundo turno. E vejam, Lula é a única alternativa. Ciro Gomes não é alternativa, não neste momento. Eu tenho insistido. Ciro Gomes está fazendo um aceno para a direita tradicional brasileira, não para as forças de esquerda. Completamente diferente do aceno que ele vinha fazendo na eleição passada, quando ele acreditou ser possível ficar com os votos que eram então do PT. Visto que esta estratégia não é factível, Ciro Gomes se reposicionou ao centro. Só que o centro no Brasil nada mais é que a tradicional direita fisiológica, que inclusive governou junto com Lula e Dilma. E os efeitos do discurso de Lula já são positivos sobre o governo de Bolsonaro. Bastou Lula enquadrar Bolsonaro como incompetente, como promotor do caos em função da pandemia de Covid-19, para que instantaneamente Bolsonaro aparecesse de máscara, Bolsonaro começasse a fazer campanha por compra de vacinas. Então mostra que a simples presença real, concreta, efetiva de Lula no jogo político movimenta todos os outros atores políticos. Setores da burguesia se manifestaram, setores da direita tradicional, o chamado centrão, se manifestaram. A mídia de massa ficou inclusive perdida diante da contundência do discurso do ex-presidente. Então, gente, da perspectiva da esquerda radical, não podemos criar nenhum tipo de ilusão. Agora, eu entendo como uma vitória pequena que pode ser utilizada para que a gente ganhe um impulso na guerra de posições políticas que constantemente a gente enfrenta na sociedade. Mais que isso, temos que saber que, não havendo alternativa, pragmaticamente, é dever da esquerda fortalecer a ideia de uma frente em torno do nome de Lula, combatendo o antipetismo, combatendo as mentiras, para que nós possamos amanhã fazer oposição a um eventual novo governo Lula, porque é disso que se trata. Não criando ilusões apaixonadas. Eu tenho sustentado que um eventual novo governo Lula seria ainda mais recheado de toques liberais que o primeiro governo Lula, devido à conjuntura nacional e internacional. Agora, se isso é verdade, também é verdade que provavelmente teríamos uma interrupção dessa aceleração da destruição dos nossos direitos e haveria uma condição melhor de luta para as minorias e para a classe trabalhadora, no sentido de se organizar para uma mudança mais significativa. E há ainda uma perspectiva não muito otimista, porém real, de um futuro novo mini boom de commodities. E isso pode estar relacionado com uma possível vitória da estratégia política de Lula. Por isso que talvez a gente esteja vendo aí alguns setores da burguesia acenando para o lulismo. Por que eu estou falando em mini boom possível de commodities? O mundo atravessou e ainda está atravessando uma brutal retração da produção em função da pandemia. Com as grandes campanhas de vacinação e a gradativa retomada do nível de atividade da economia no mundo todo, minério de ferro, soja, petróleo, enfim, as commodities que podem fazer do Brasil um player mais vigoroso no comércio internacional, tendem a passar por um momento de valorização, como nós já estamos, em alguma medida, vivenciando. Isso também pode sinalizar para o capital nacional
que pode haver, então, uma margem para que Lula consiga reestabelecer a normalidade institucional liberal republicana, que é constantemente ameaçada por Bolsonaro. Os liberais não têm problema nenhum com uma política mais autoritária ou até mesmo fascista. Só que o fascismo ele é sempre reivindicado pelos liberais no momento de crise aguda do capital. Uma vez que o capital começa a se reorganizar, abre-se margem para uma retomada da dita normalidade. E na ausência de uma figura capaz de se colocar como liderança política mais alinhada aos interesses da nossa burguesia, Lula, que não representa nem nunca representou ameaça real para a nossa burguesia, pode estar se colocando como alternativa nesse sentido. Por isso que eu já disse muitas vezes, Lula tentou se oferecer nesse sentido para o capital nacional durante todo o processo de destituição de Dilma Rousseff, mas naquele momento não havia margem para isso e o mercado, ou o capital, não aceitou a negociação de Lula. Agora nós estamos passando, possivelmente, por um momento de inflexão, de virada, onde é possível que exista margem para que Lula volte ao jogo. Isso tem a ver com a Vaza Jato, com a desidratação do Moro, com a dificuldade do capital em emplacar um representante legítimo junto ao povo, com a instabilidade institucional que a escalada militarista e bolsonarista contra o STF também vem provocando, e a dificuldade também de haver uma retomada no nível de atividade com as políticas do Paulo Guedes. Lula poderia ser mais eficiente até mesmo neste sentido. Por isso que o que eu tenho defendido claramente é o seguinte: Lula é uma espécie de limitador das políticas neoliberais, mas nada além disso. Por isso nós devemos escolher fazer oposição a Lula a qualquer outro no jogo político. Então sim, temos agora um fator aglutinador das esquerdas. Não há mais por que falar em frente ampla. Agora há o que defendermos, pelo menos no curtíssimo prazo. Porém, não devemos alimentar nenhum tipo de ilusão, por exemplo, desenvolvimentista, para um novo eventual governo Lula, porque não há margem para isso, nem Lula tem o perfil de enfrentamento para travar esta batalha, ainda mais no momento onde não há margem política para isso. Beleza? Bom, gente, era isso hoje. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com os seus amigos, se inscreve aqui no canal, entra lá no nosso canal no Telegram para não perder nenhuma notificação. Tá tudo aqui no comentário fixado. Colabore com o canal. Você pode escolher o Apoia-se ou o Catarse para financiamento contínuo. Tem PayPal, PicPay. Você pode fazer um Pix também, que é super prático. Ou você pode ainda entrar para o nosso clube de canais. Ajude a manter o produtor de conteúdo. Beleza? Você pode ainda comprar a minha caneca ou se inscrever no meu curso em parceria com o Classe Esquerda. Tudo isso está aqui no comentário fixado. Era isso hoje e tchau, tchau.